Glórias a Deus. Podem sentar os que têm seus lugares. Louvado seja o nome do Senhor, que já está falando com muitos aqui no dia de hoje. Há mistérios acontecendo aqui em nosso meio, que a princípio nós não conseguimos discernir ou decifrar, mas no decorrer desse culto, o Espírito de Deus vai revelar a cada um de nós os seus mistérios divinos e gloriosos. Eu quero pedir a todos vocês que não saiam antes do final. Mesmo que você perceba que vai chegar um pouquinho atrasado para o seu próximo compromisso, o seu compromisso de logo mais à noite, não saia antes do final. Porque Deus quer fechar com chave de ouro, podemos assim dizer, este evento desta tarde hoje aqui. Vamos já abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Lucas. A doutora Cristina Santana se prepara para cantar o hino de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Logo depois que nós lermos a Bíblia Sagrada. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, de acordo com o tema deste culto de hoje aqui. Lucas 10, nós vamos ler apenas alguns versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Lucas 10. O Senhor Jesus falando a respeito do amor ao próximo, da bondade, da benignidade. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, são muitos versículos, mas nós vamos ler apenas alguns. Nós vamos ler primeiro o verso 25, 26 e 27. Depois nós vamos pular para o verso 34. Vamos ler 25, 26, 27 e 28. Depois então o verso 34. Quem já encontrou o texto sagrado, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Lucas 10, verso 25. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Agora então, o verso 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Amém. Podem sentar os que têm seus lugares, ocupem as suas mãos e podem aplaudir o nome do Senhor Jesus com alegria. Com todo entusiasmo, aleluia! É uma passagem bastante conhecida essa que nós acabamos de ler na Bíblia Sagrada. Tenho certeza que todos que aqui estão e também aqueles que estão acompanhando a transmissão deste culto já ouviram em algum momento de suas vidas, em algum culto ou acompanhando alguma pregação a respeito desta parábola que Jesus falou sobre o bom samaritano. O Senhor Jesus constantemente, durante todo o período em que esteve na terra, exercendo o seu ministério,
era perseguido pelos saduceus, era perseguido pelos sacerdotes, era perseguido por aqueles radicais que achavam que a salvação se alcançava através do sacrifício no corpo físico. E o Senhor Jesus veio apregoando uma mensagem muito diferente daquela que eles estavam acostumados a ouvir. Desde que haviam nascido no seio da família hebreia, eles vinham escutando que só alcançariam a salvação se fizessem sacrifícios. Sacrifícios no próprio corpo, sacrifícios de animais, sacrifícios na oferenda de sangue de animais puros e inocentes. E de repente chega aquele homem por nome Jesus, da região de Nazaré, e começa a dizer que nada daquilo era necessário. Começa a dizer que não precisava sacrificar nenhuma ovelhinha, nenhuma pombinha, não precisava se vestir de sacos de cinza, não precisava fazer nenhum tipo de sacrifício no seu corpo físico, e que bastava amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo para alcançar a vida eterna. Aquilo começou a colocar por terra tudo o que eles conheciam e o que eles entendiam como meios para chegar à salvação. E aquilo abalou a estrutura daquela região, abalou profundamente a estrutura daquela sociedade. E aqueles homens então passaram a rejeitar o ensinamento do Mestre, passaram a rejeitar o ensinamento do Senhor Jesus, dizendo que ele era falso profeta. E não apenas começaram a rejeitar, mas começaram a caluniar o próprio Senhor Jesus. Alguns chegaram a dizer que o Senhor Jesus era filho de Beelzebul e que repreendia demônios por Beelzebul. Eles levantavam todo tipo de ameaças e afrontas contra o Senhor Jesus, para ver se conseguiam fazer com que ele se calasse e parasse de apregoar aquela mensagem tão diferente, tão diversa daquelas que eles vinham apregoando, porque haviam aprendido desde a sua infância. Mas o Senhor Jesus não se intimidava. O Senhor Jesus continuava apregoando: é chegado o reino dos céus, arrependam-se, amem a Deus com todas as coisas, com toda a sua alma, o seu coração, a sua força e o seu entendimento. Mas o principal de tudo é que os próprios escribas, os próprios doutores da lei sabiam dessa verdade. Aqui está a prova contumaz de que eles sabiam dessa verdade. Então, no fundo, eles sabiam que aquele homem chamado Jesus estava falando a verdade, estava trazendo uma mensagem correta. Mas mesmo assim eles não queriam aceitar, por causa da dureza do coração, por causa da mente cauterizada, pelo pecado, pelo erro, pela iniquidade, pela impiedade. Mas nem assim o Senhor Jesus se calava. E vez após vezes, situação após situação, Jesus tinha um embate com essas pessoas. Dia após dia, Jesus se via em situação como essa que nós acabamos de ler. Sempre um saduceu, um fariseu, um doutor da lei, um sumo sacerdote, indagando do Senhor Jesus algo de profunda complexidade para ver se ele entrava em contradição. E entrando em contradição, a sua palavra deixaria de ter tanto crédito assim, e as pessoas então deixariam de segui-lo. Mas o Senhor, que já conhecia e conhece os corações, conhece a intenção dos corações, ele sabia exatamente o que responder a estes tais que vinham indagá-lo desta maneira, meio que querendo colocar Jesus contra a parede, num teste, para ver como é que ele se sairia, como ele reagiria, o que ele falaria a respeito daquilo. Mas o Senhor Jesus nunca entrou
voltas e mais voltas para falar do amor de Deus. Ele usava exemplos muito claros, muito simples, muito fáceis de entender. Ele sabia que estava se dirigindo a um povo simples, pescadores, agricultores, donas de casa, pais de família. Ele sabia que o evangelho do reino que ele vinha apregoando estava sendo direcionado a estas pessoas. Então, por mais complexa que fosse e por mais profunda que fosse a indagação que viesse fazer, ele sempre respondia de maneira muito clara, muito simples de ser entendida. E desta maneira não foi diferente. Não pensem vocês que aquele doutor da lei, quando chegou diante de Jesus para indagá-lo, estava interessado em ir para o céu, em gozar da vida eterna, em cear no grande banquete celestial. Não, nada disso. Ele não estava interessado na vida eterna de fato. Ele não estava interessado na salvação da alma dele. Ele só queria colocar Jesus à prova. Ele queria que Jesus dissesse o mistério. Qual que é a chave? Qual que é o segredo para você viver eternamente? Algumas pessoas ainda nos dias atuais buscam uma resposta para isso. O que é preciso fazer para viver para sempre? O que é preciso fazer para que eu viva centenas e centenas de anos? Jesus respondeu de maneira simples: quer viver para sempre? É só garantir a sua morada no céu. De que maneira eu faço isso? Ame a Deus. Ame a Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Ame a Deus mais do que aquilo que você tem. Ame a Deus mais do que aquilo que você faz. Ame a Deus mais do que a sua família. Ame a Deus mais do que o seu próprio trabalho. Ame a Deus mais do que o seu próprio ministério. Ame a Deus somente. Muitos dizem de si para si mesmo: eu amo a Deus acima de tudo. Mas na primeira adversidade que aparece, a primeira coisa que a pessoa faz é se afastar da presença de Deus. Algumas pessoas passam a vida inteira dizendo: eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas na primeira provação que vem, essas pessoas já duvidam da existência de Deus. Mas hoje, aqui, através desta palavra, o Senhor está dizendo: eu sou aquele que garante que você pode viver para sempre. Não somente você me colocar em primeiro lugar na sua vida. Antes de qualquer coisa, antes do seu próprio nome. Importa que o nosso nome desapareça por completo diante da presença do nome do Senhor. Importa que tudo aquilo que você tem feito na seara do Senhor desapareça por completo diante da presença, majestade e glória do Senhor. Importa que tudo que nós falamos traga a presença de Deus para a vida das pessoas. É maravilhoso, é algo indescritível quando alguém, olhando para você, consegue enxergar Deus em você, consegue enxergar a paz do Espírito de Deus em você, consegue discernir o fruto do Espírito Santo na sua vida. E de que maneira você consegue transmitir Deus no seu dia a dia, no seu viver, na sua existência? Amando ao Senhor em primeiro lugar e acima de tudo. Não há outro
Agora, eles sabem quem nós somos. Eles sabem que nós somos seus discípulos, mestre. Porque aonde o Senhor vai, nós estamos. Aonde o Senhor reclina a cabeça, nós também reclinamos. Aonde o Senhor entra para cear, nós entramos. Então todo mundo nos observa, todo mundo nos vê, todo mundo sabe que somos seus discípulos. Mas o Senhor acabou de dizer que o Senhor vai embora. Como é que a gente vai continuar sendo identificados como discípulos seus? Era a preocupação dos discípulos. Eles queriam continuar sendo identificados dessa forma, sendo vistos dessa forma. Eles queriam que as pessoas, ao olhar para eles, pudessem dizer: aquele ali é seguidor de Jesus, aquele ali é discípulo do Mestre. Eles se importavam com isso. E aí você pensa: Jesus vai dizer: quer ser meu discípulo? Quer ser reconhecido como meu discípulo? Então multiplica peixe e pão. Quer ser reconhecido como meu discípulo? Ande sobre as águas. Quer ser reconhecido como meus discípulos? Expulse demônios. Fale línguas estranhas. De repente você pode pensar que Jesus diria isso. Porque nos dias atuais as pessoas acham que é isso que nos identifica como seguidores de Jesus, mas estão equivocados. O que nos identifica como seguidor do Mestre é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aleluia. Você pode expulsar demônios todos os dias. Você pode falar em língua estranha todos os dias. Você pode curar enfermos todos os dias. Você pode pregar a palavra todos os dias. Você pode participar da Santa Ceia todas as vezes que tiver a oportunidade. Nada disso vai te identificar como discípulo de Cristo Jesus. Então a Bíblia Sagrada nos diz claramente qual foi a resposta de conforto do Senhor Jesus para os seus discípulos. A Bíblia Sagrada narra dizendo que Jesus, virando-se para os seus discípulos, disse: vocês querem ser reconhecidos como meus discípulos? Querem ser reconhecidos como meus seguidores? Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. E todo mundo que olhar para vocês vai saber que vocês são discípulos de Jesus, seguidores do Mestre. Amem uns aos outros. Amem. Só isso. Amem uns aos outros. Glórias a Deus. E aí, quando o Senhor Jesus se vê diante dessa pergunta para colocá-lo à prova, para testá-lo, ele responde utilizando a base de todo o seu ministério, utilizando a base de toda a sua pregação. Ele continua dizendo aquilo que ele sempre disse desde o primeiro dia. Quando ele saiu das águas, foi levado ao deserto, ali foi tentado por Satanás e depois veio e começou o seu ministério. Desde o primeiro dia até o último dia, o que o Senhor Jesus fez foi amar como exemplo aos demais e foi dizer e apregoar: amem como eu tenho amado a vocês. Amem. Vocês estão vendo como eu faço? Façam da mesma maneira. Vocês estão vendo como eu estou agindo? Vocês perceberam que trouxeram uma mulher adúltera e eu a perdoei? Perdoem também.
seguir, para dizer: agora eu vou aqui multiplicar esses pães e esses peixinhos, e todo mundo vai olhar para mim e saber que eu sou o tal. Ah, eu sou o cara, como dizem por aí. Não, Jesus fez isso movido por íntima compaixão, movido por piedade. E ele fez isso porque a vida dele, desde o primeiro momento até o último instante, era baseado, era coberto e era rodeado pelo amor. E daí chega um doutor da lei e acha que pode induzir o mestre a tropeçar nas suas próprias palavras. Até poderia, se esse mestre a cada semana pregoasse uma mensagem diferente. Mas desde o princípio, o tempo todo, o que o Senhor Jesus estava dizendo é: o reino é chegado, o reino de amor, o reino de salvação, o reino de esperança, o reino de redenção. É este reino que eu venho apresentar a vocês. Não lutem pelas coisas dessa terra. Não lutem por bens materiais. Lutem para possuírem direito a pertencer a este reino de amor, aonde o amor reina constantemente o tempo todo. Quando Jesus dizia: arrependam-se, o que ele estava dizendo era exatamente isso. Você pecou contra Deus, mas se você se arrepender, Deus tem amor suficiente para perdoar os seus pecados. Era isso que Jesus estava dizendo quando ele se virava para a multidão e dizia: arrependam-se. Aleluia! Aleluia! Era isso que Jesus estava dizendo. Arrependam-se. Porque se vocês se arrependerem, vocês vão ser perdoados por amor. Vocês vão ser transformados por amor. Vocês vão ter garantida a certeza da vida eterna por amor. E quando esse doutor da lei chegou diante de Jesus e na presença de uma grande multidão, ele chegou no intuito de humilhar, de envergonhar ao Senhor Jesus, para colocar o Senhor Jesus em contradição. E Jesus então virou a pergunta para ele, porque Jesus sabia que o doutor da lei tinha pleno conhecimento daqueles mandamentos todos. Porque se você for ler a sua Bíblia Sagrada, você vai encontrar lá em Levítico, lá em Deuteronômio, as mesmas palavras que Jesus disse aqui em o Evangelho de Lucas. Jesus não estava dizendo nada novo. Ele estava exatamente repetindo as leis e os profetas. Em Levítico nós lemos a respeito disso. Amar ao Senhor sobre todas as coisas é mandamento dele, o primeiro mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo está também em Deuteronômio. Então o doutor da lei sabia disso. Tanto sabia, a prova de que ele sabia é que ele mesmo disse essas palavras. E ele disse por completo. Ele não disse somente: a lei diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Não, ele falou por completo. A lei diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Então o doutor da lei sabia exatamente o que fazer para herdar a vida eterna. Ele sabia exatamente o que fazer. Mas ainda assim, a mente cauterizada pelo pecado, a cegueira
espiritual na vida dele, quis continuar todo cheio de razão. Ah, tudo bem, ok, amar a Deus, amar ao próximo. Mas quem é o meu próximo? Como é que eu vou identificar o meu próximo? Quando eu olhar para uma pessoa, olha aqui, tanta gente em volta de você. Como é que você sabe quem dessas pessoas é o seu próximo? Jesus podia apontar exatamente quem o amava acima de todas as coisas ali. Ele conhece os corações, ele sabe a intenção do coração de cada um. Antes mesmo de que a palavra nos chegue aos lábios, o Senhor já sabe, já conhece o que vai ser dito. Jesus podia nesse exato momento dizer, está vendo? Ó, esse aqui me ama. Esse aqui me ama de todo o coração, acima de todas as coisas, está vendo? Ó, essa aqui também me ama. Ele podia apontar um a um quem herdaria a vida eterna, porque amava a Deus acima de todas as coisas. Mas ao invés disso, ele quis ir além e mostrar o quanto o amor de Deus vai além do que podemos entender, o quanto o amor de Deus vai além do que podemos compreender, o quanto o amor de Deus vai além de todo e qualquer significado que você quiser dar para este amor, toda e qualquer definição que nós pudermos dar para o amor de Deus, ainda é pouco para designar. E foi isso que Jesus mostrou através dessa parábola. Essa parábola tão conhecida por todos, a do bom samaritano. E aí, você vai lendo e você vai percebendo que passou um sacerdote, viu o pobre ali tinha sido atacado, moribundo, sangrando à beira da estrada. Ele tinha sido assaltado há poucos instantes atrás. O sacerdote passou. Não, eu tenho meus compromissos, eu tenho as minhas tradições, eu não posso tocar em sangue. Se eu tocar em sangue eu fico impuro. Se eu ficar impuro eu não posso pregar lá no templo. Eu tenho que esperar 7 dias. Vai vendo as regras às quais eles estavam presos. E Jesus veio para libertar de todas as amarras do pecado, as amarras das tradições. Jesus veio para libertar por completo. Aí vem o levita. E o levita havia sido designado para servir no templo naquele dia. Ele estava lá, na cidade dele, na casinha dele, mas sabia que ele precisava servir no templo naquele dia, sabe? Então ele tomou o caminho em direção a Jerusalém para servir lá no templo. E quando passou ao lado daquele pobre moribundo que tinha acabado de ser assaltado, espancado, e estava jogado à beira do caminho, sangrando à beira da morte já, a mesma coisa, preso a uma norma, a uma regra, a uma tradição que Jesus veio quebrar por completo. Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, e ao dar aquele brado dizendo: Pai, tudo está consumado. Neste momento Jesus abriu caminho, abriu passagem para que nós pudéssemos chegar diretamente a Deus. Foi nesse momento exato. Porque quando Jesus deu esse brado dizendo: Pai, tudo está consumado, aquele véu, aquela cortina que existia no templo, a qual ninguém podia atravessar, ninguém, somente o sumo sacerdote podia passar do lugar santo para o lugar santo do santo. Somente. Era como se vocês tivessem chegado aqui hoje e não pudessem passar ali do pátio de entrada. Aí o pastor da igreja iria até lá, vocês contariam a ele os seus pecados, ele então pegaria a oferta alçada, a oferta do sacrifício, adentraria o templo, passaria neste local para o Santo dos Santos, ali ofereceria o sacrifício e pediria a Deus: Deus, ó, vê lá no pátio, tá vendo? A irmã Alice,
o irmão Alberto, veja, eles estão pedindo seu perdão, eles pecaram contra o Senhor, estão reconhecendo. Aí então, ele voltaria com a absolvição dos seus pecados. E Jesus, conhecedor dos corações, ele veio para destruir todas essas tradições. Não havia necessidade. Deus até então era criador, mas a partir daquele momento ele estava dizendo: eu quero ser seu pai, eu quero ser seu pai, eu te amo tanto, eu quero redimir a sua vida, resgatar a sua alma, eu quero ser seu pai, eu quero que você venha morar junto comigo, eu quero estar com você todos os dias. Então, quando Jesus dá esse brado dizendo: Pai, tudo está consumado, aquela cortina lá no templo, e isso está narrado na Bíblia Sagrada, aquela cortina se rompe, ela se rasga de cima a baixo e vem ao chão. Eu fico imaginando o susto daqueles sacerdotes do templo ao ver a cortina do Santo se rompendo e vindo abaixo, e ao mesmo tempo a terra tremendo e o céu se escurecendo. Eu fico imaginando aquela cena que para eles era de terror. Eu fico imaginando aquela cena que para eles era de puro terror. Eles devem ter pensado: socorre-me, Deus, eu vou morrer. Mas para nós, quando nós lemos, é uma cena de pura alegria, de puro regozijo, de puro amor. E nós dizemos: louvado seja o nome do Senhor, exaltado para sempre, seja o nome do Altíssimo Santo. Aleluia. Todos eles que atuavam dentro do templo não deram a mínima atenção para aquele pobre moribundo caído à beira da estrada. Mas veio um de quem ninguém esperaria ajuda. Primeiro, porque não suportavam uns aos outros. Era o povo da região de Samaria que não suportava o povo da região da Judéia. Eles não podiam nem se ver, nem se olhar. Já saía faísca, um já queria pular na goela do outro. Então, de todas as pessoas que você pode imaginar que iriam socorrer aquele pobre moribundo, o samaritano era exatamente o último que você conseguiria imaginar. Mas Jesus traz aquele samaritano como um símbolo do amor de Deus para com o próximo. Aquele a quem ninguém dava nada, nenhum crédito, não tinha nome, ninguém sabia da família, da descendência, ninguém sabia nada a respeito dele. Foi esse utilizado para simbolizar, para significar nessa história o amor imenso, gigantesco, puro e completo do nosso Deus para conosco. Da mesma maneira, da mesma forma, Deus quer utilizar a sua vida em prol daquele que está prestes a morrer, em prol daquele que às vezes até faz lá um dia de culto ou outro, reconhece que existe um Deus, mas tem sofrido tantos reversos, tem sofrido tantos ataques ardilosos de Satanás, que essa pessoa chega a dizer: será que existe Deus? Essa pessoa tem enfrentado tantas situações terríveis, a tempestade não se acalma nunca. Vem uma onda de luta, mal dá para respirar, vem outra onda de luta. Mas hoje Deus me trouxe aqui
de amor e compaixão e misericórdia que nós temos para com o próximo serve unicamente para glorificar a Deus. Unicamente. Não é para você fazer o seu nome dentro da igreja, não. Não é para isso. Não é para isso. Não é para você ficar famoso dentro da igreja, não. É para que o seu nome seja conhecido lá no céu. Para quando chegar a notícia lá no céu, Deus saiba exatamente quem é você. E Ele se alegre por ver que você é aquele que representa como figura do amor de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. E nesse momento eu quero orar para aquelas pessoas que sentem esse desejo no coração de ser exatamente como esse bom samaritano, mas não conseguem forças para isso. Não conseguem forças para ser representante do amor de Deus aqui nessa terra. Você até se esforça e consegue uma vez ou duas, mas depois desiste, desanima, volta a cometer os mesmos erros, a mesma iniquidade de antes. Até hoje você não conseguia, porque você estava lutando, confiado nas suas próprias forças. Mas eu quero te convidar para vir aqui. Eu vou orar por você. E a partir de hoje você vai lutar confiando na força do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus virá sobre a sua vida para te dar força, para você agir exatamente assim, amando a Deus sobre todas as coisas, a tal ponto que você não vai achar nada como um sacrifício muito grande. Nada vai ser muito sacrifício para você, porque você vai fazer por amor, por amar a Deus acima de todas as coisas e, em consequência disso, amar o seu próximo. Vem aqui diante do altar que eu quero orar por você. Você que quer ter uma vida de relacionamento com Deus, com tal intimidade e comunhão com o Senhor, que tudo que você fizer sirva para glorificar o nome dele. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta.